Olá, está no ar mais uma edição do Programa Original. Hoje é segunda-feira, 14 de março. Vamos que vamos, muitas notícias, informações e a participação do vereador Yuri Moura, do PSOL. Vamos falar sobre transporte público. Na semana passada, ele postou um vídeo que viralizou, que deu muita polêmica. Teve gente que gostou do vídeo, teve gente que não gostou. Foi uma confusão danada e hoje ele vem aqui falar de transporte público. Eu vou perguntar a ele o que ele achou dos comentários, porque a gente sabe que a população está muito nervosa, muito cansada. Toda essa tragédia que amanhã completa um mês deixou todos com os nervos à flor da pele, porque ainda falta muito a se fazer na cidade. Pessoas de fora me mandam mensagem pelo direct do Instagram, perguntando: Bede Oliveira, como está de fato Petrópolis? Porque a grande mídia não fala mais nada, a gente precisa de vocês. E eu falo, acompanha o Original, acompanha toda a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, que a gente vai passando o dia a dia. Hoje, no programa Voz da Cidade, Ney Carvalho trouxe já moradores de Caxambu, que relatou que muito a se fazer. Amanhã, dia 15, completa o mês da tragédia, eu irei até o bairro Quitandinha, a gente vai mostrar que há muito a se fazer. Então, tem muito trabalho ainda, tem as sequelas da tragédia. Então, não é esse mar de rosas que muita gente está pensando, já passou tudo, eu vi foto do centro histórico, está bonitinho. Não, tem muito a se fazer, tem as pessoas que dependem do aluguel social e são muitas dúvidas ainda, são muitos problemas, nós vamos falar sobre isso ainda muito. E amanhã vamos também mostrar muitos assuntos. Vamos acelerar aqui, porque hoje eu quero começar por Teresópolis, porque todo esse tempo da tragédia a gente focou muito em Petrópolis. Vamos falar um pouquinho de Teresópolis, porque já próximo a completar 2 anos de enfrentamento da pandemia, o município também comemora 0 internação pelo agravamento da doença e o encerramento da ala Covid-19, com a alta do último paciente internado pela doença lá no Hospital das Clínicas de Teresópolis, o Constantino Otaviano. Quem é de Teresópolis sabe. 10 leitos de UTI foram liberados e ficarão como legado para a rede de saúde municipal e vão passar a atender pacientes SUS, representando um aumento de 55% na oferta de leitos de terapia intensiva em Teresópolis. Atendendo a recomendação do gabinete contra o coronavírus do município, o prefeito Vinícius Claus assinou, na última sexta-feira, dia 11 de março, o decreto municipal que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos e fechados no município. E também foi assinado na sexta-feira, dia 11, e já entrou em vigência no sábado, dia 12. Então, os teresopolitanos e quem circular por lá já está livre da bendita máscara, que muito, muito nos ajudou durante todo esse tempo. Bem, vamos continuar ainda em Teresópolis, dando atenção lá para o município, porque a gente está com uma audiência muito boa em Teresópolis, então o programa volta a noticiar os temas mais relevantes do município. Bem, coordenado pela Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis, foi realizado com sucesso, sábado agora, dia 12, o exercício simulado de desocupação de área vulnerável na comunidade do Rosário, no bairro de São Pedro. O exercício é previsto pela Lei Federal 12.608 do ano de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Houve um acionamento de sirene, mobilização da comunidade no ponto de apoio montado na Igreja Nossa Senhora do Rosário, simulação de transporte e socorro de pessoa ferida e cadastramento de vítimas para a prestação de ajuda comunitária a possíveis desalojados e desabrigados. O treinamento reuniu moradores e equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria de Desenvolvimento Social, CRAS, Barroso, do grupo, e também teve a participação, muito importante frisar, gente, do grupo de radioamadores de Teresópolis e também da Polícia Militar. Vamos abrir aspas agora para uma fala. O nosso balanço da ação é positivo. Verificamos que o sistema de sirenes estava funcionando com bom áudio. As equipes mobilizadas compareceram e desempenharam seu papel. Após exercícios como esse, nós fazemos uma avaliação técnica para corrigir possíveis falhas, a fim de evitar erros numa situação real, fecha aspas, palavras do coronel Albert Andrade, secretário municipal da Defesa Civil de Teresópolis. O presidente da Associação de Moradores Unidos pelo Rosário participou do simulado com a família. Abre aspas para o presidente. Esse tipo de exercício serve para alertar os moradores que vivem numa área de risco de deslizamento,
pois ainda tem gente que não tem consciência do que isso significa. E orienta sobre como devemos agir quando acontece alguma ocorrência, fecha aspas, André Santos, o presidente da Associação de Moradores lá do Rosário. Já para o presidente do GREIT, que é o Grupo de Radioamadores de Teresópolis, o simulado serviu como um treinamento para o uso dos equipamentos de radiocomunicação. Abre aspas, nosso equipamento é particular, homologado pela Anatel e funciona como auxiliar em situações reais. Isso porque, às vezes, o sistema dos órgãos oficiais falha por falta de sinal de internet, por exemplo, e o nosso acaba ampliando o alcance da comunicação entre as autoridades competentes, o que é fundamental na prestação de socorro à população, fecha aspas, disse Carlos Guilhem. Então, gente, importantíssimo esse trabalho de prevenção, de treinamento, que é um trabalho que aqui em Petrópolis o GEDEM faz muito bem, nós já mostramos aqui com o Neném Peixoto, o GEDEM faz esse trabalho o ano inteiro e ajudou muito nessa última tragédia, essa que a gente vive as sequelas, completa amanhã ao mês. Então, lá em Teresópolis, a Defesa Civil firme e forte, já fazendo simulado, porque estamos em março, vem as famosas e temerosas chuvas de verão. Então, parabéns à Defesa Civil de Teresópolis já se preparando, porque Teresópolis já sofreu muito também. Todo mundo lembra, né? 2011, aquela tromba d'água. Bem, vamos falar de tempo e temperatura. Como eu falei, são os últimos dias do verão, né? O verão vai acabando, vem aquelas chuvas, tempo quente, úmido e com chuva em praticamente todos os estados do país. E chuvas especialmente no norte e no nordeste. Vamos conferir na reportagem da jornalista Rafaela Soares. O tempo começa quente, úmido e com pancadas de chuva em todo o país, segundo o IMET. Nas próximas semanas, as chuvas devem aparecer na região Nordeste, principalmente entre o Maranhão, Pernambuco e de forma mais fraca no litoral da Bahia. E na região Norte, principalmente no Pará, Amazonas e Acre, com temperaturas máximas de 34 e 35 graus. Na região Sudeste, as chuvas ficam concentradas entre São Paulo, Triângulo e Sul de Minas Gerais e pontualmente no Rio de Janeiro. Atenção, por ser uma região complicada devido à sua geografia, cuidado com deslizamentos no litoral e na região metropolitana de São Paulo, região sul mineira e da Zona da Mata. Segundo o meteorologista do IMET, Olívio Bahia, os moradores destas regiões devem ficar alertas. A gente sempre pede à população que redobre a atenção, porque são áreas de risco, áreas muito povoadas, e qualquer chuva mais intensa pode provocar não só alagamentos, mas até deslizamento de terra. A região sul continua com tempo frio, com a possibilidade de queda de granizo. Chuva entre o Paraná e Santa Catarina e norte e nordeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas, que estão baixas a partir desta quinta-feira, 15 de março, começam a aumentar e voltam para casa acima dos 30 graus. Vamos agora para Três Rios, que tem novidade por lá também, isso mesmo. A Secretaria de Indústria e Comércio promoveu nesta semana, essa semana que passou agora, um encontro com empresários do setor tecnológico, os empresários interessados em inserir Três Rios na rota das cidades empreendedoras em tecnologia. O objetivo foi abordar a construção de um parque tecnológico no município, que será um instrumento de inovação para desenvolvimento econômico e social. A reunião ocorreu na sede da Prefeitura e também contou com a presença dos secretários de Cultura e Turismo, Comunicação, Agricultura, Administração, Meio Ambiente, CODETRE, SAETRE e também da Fazenda. Segundo os empresários, a chegada do parque tem potencial de transformar o município de Três Rios em um local bom para morar e trabalhar para as futuras gerações. Isso mesmo, todo mundo aí correndo atrás do prejuízo, né? Três Rios deu uma guinada uma época atrás, deu uma parada, agora está voltando a se mexer. Vamos ver. O importante é ter o trabalho, né? Que o município cresça. E ainda falando de Três Rios, rapidinho, a Prefeitura lá informa que a Escola de Qualificação Profissional Hermelindo Alves Rosmaninho está com inscrições abertas até o dia 17 desse mês, ou seja, a próxima quinta-feira, para cursos. Ao todo serão 240 vagas divididas em cursos técnicos para leitura e interpretação de desenho, cursos também de garçom, barman, camareira e arrumadeira. As inscrições podem ser realizadas na Casa de Pedra, na Rua Barão de Entre Rios, número 466, no centro, de 8 da manhã às 4 da tarde. Na subprefeitura de Bem Posta, para moradores do distrito tririense. O horário de atendimento local será das 7 da manhã às 4 da tarde. E ali o município vizinho, vamos também falar de Paraíba do Sul, isso mesmo.
Bem, lá em Paraíba do Sul, cursos de auxiliar de operações logísticas, assistente administrativo, instalador hidráulico, residencial, eletricista, predial, estão sendo ofertados no Centro de Convivência e Capacitação Profissional no bairro Liberdade. Inaugurado em agosto do ano passado pela prefeita Deise Onofre, o centro já formou 90 alunos na primeira temporada de turmas. Hoje, dia 14, uma nova turma tem início com mais 38 inscritos. O CCCP, que é uma parceria da Prefeitura com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, tem se mostrado um grande avanço e contribuído para o futuro dos jovens sul-paraibanos. Abre aspas. A qualificação é um dos pilares para um futuro melhor dos jovens. A FIRJAN está sendo uma grande parceira. Quanto mais cursos oferecidos e mais alunos se qualificando, melhor serão as ofertas de trabalho e salário, fecha aspas. Aí a palavra da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Bem, devido à pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a cerimônia de formatura para os alunos que já concluíram o curso. Esses alunos serão chamados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para entrega de certificados. O Centro de Convivência e Capacitação Profissional é destinado à convivência familiar e comunitária da população sul-paraibana, assim como a capacitação profissional dos jovens e adultos. Em Paraíba do Sul, existiu uma demanda reprimida referente à qualificação profissional. Por isso, a Secretaria de Assistência Social buscou parcerias para minimizar a situação em curto prazo, visando sanar a demanda em longo prazo. Como primeira providência para a realização dessa tarefa, foi inaugurado no dia 3 de agosto do ano passado o centro que eu falei até agora, que é o Centro de Convivência e Capacitação Profissional. Importantíssima essa preocupação com os jovens, porque o jovem, o tempo que ele está à toa, né, já dizia a vovó, mente vazia, o quê? Casa do diabo. Então, vamos botar essa garotada para estudar, para fazer curso, para aprender, para ocupar espaço e ter uma profissão. Bem, vamos agora lá para a Baixada Fluminense, eu estou falando de Nova Iguaçu. É isso mesmo, do Segurança Presente. Depois do centro de Nova Iguaçu, né, do centro do município e também do bairro de Ausch, o programa Segurança Presente chegou a Miguel Couto. Bem, isso foi ontem, domingo, uma base do Programa de Segurança Pública do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu, foi inaugurada na Rua São Pedro. A cerimônia teve a presença do prefeito Rogério Lisboa e também do governador do Estado, Cláudio Castro. O bairro, além de popular, é um dos mais movimentados da cidade, principalmente por sua grande área comercial. A unidade vai contar com 17 policiais por dia, um coordenador, 3 agentes civis e, em breve, um assistente social. A base vai funcionar diariamente, de 6 da manhã às 10 da noite. Já o policiamento será feito das 8 horas da manhã às 8 horas da noite e vai atuar principalmente no comércio do bairro e na Praça da Figueira. O patrulhamento será feito a pé, de moto e também de carro. Vamos continuar falando de Nova Iguaçu e ainda coisa boa, vamos falar de saúde, isso mesmo. Bem, fechada há 2 anos desde o início da pandemia da Covid-19, as aulas de hidroginástica no Centro Olímpico de Nova Iguaçu retornam já na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, dia 16. Hoje, dia 14, segunda-feira, a Secretaria de Esporte e Lazer abriu para os alunos que já faziam parte das atividades. E a partir de quinta-feira, dia 17, vai abrir para o público em geral. O número de vagas é limitado a 180 alunos a partir de 18 anos. Para se inscrever, é necessário apresentar cópia do documento de identidade, cópia do comprovante de residência, 2 fotos 3x4, atestado médico e declaração escolar para crianças e adolescentes. As aulas de hidroginástica são realizadas nas quartas e sextas-feiras em horários 7 da manhã, 8 e 9. Já a natação ainda não tem data definida para iniciar. A Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu está selecionando e capacitando profissionais para darem aulas. Quando as inscrições estiverem abertas, vão poder se inscrever pessoas a partir dos 7 anos de idade. Bem, eu falei aqui crianças e jovens, mas essas vagas abertas, preste atenção, a partir de 18 anos. A Prefeitura ainda está nesse processo de selecionar professores para crianças a partir de 7 anos de idade. Então, para ficar claro aí, porque eu falei até 18 anos, depois eu falei crianças, mas é por isso que a Prefeitura ainda não concluiu o processo de seleção dos professores para atender esse público infantil. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já com outras notícias.
Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Assembleia de Deus, só o amor constrói. Pastor Cristóvão Nunes e a missionária Adriana convidam você para os cultos de louvor e adoração a Deus. Toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Toda sexta-feira, consagração de 9 às 11 da manhã. Sábado, culto de louvor e adoração a Deus, das 7 às 9 horas da noite. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto do que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa original desta segunda-feira, 14 de março. Você que ligou agora a sua TV, ou pegou o celular, o laptop, o computador, enfim, que pode nos assistir em casa também pelas redes sociais. Estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da TVC, a TV do Correio da Manhã, em Petrópolis, região serrana do Rio. Vamos falar agora de eleições, ou melhor, dos prazos, né? Porque esse ano temos eleições aí para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Estamos num ano eleitoral fortíssimo. Vamos lá, vamos para o calendário eleitoral, vamos conferir algumas datas importantes, porque já no mês de março, o calendário eleitoral abre a janela de migração partidária. O eleitor também tem até o dia 4 de maio para regularizar o seu título. Caso isso não aconteça, ele será impedido de votar no pleito de outubro. Então, fique ligadinho se você quer votar. Vamos conferir na reportagem da jornalista Rafaela Soares. O primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para 2 de outubro. Porém, o calendário eleitoral já se iniciou e o eleitor deve ficar atento aos prazos, como o de regularização para o título de eleitor. Além disso, o documento traz informações importantes, como o início da propaganda eleitoral. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Edson Fachin, já no primeiro semestre de 2022, temos importantes eventos no calendário. Agora, claro, já em março até 1º de abril, haverá a janela eleitoral e para nós, 2 de abril já começa sendo uma data extremamente importante por conta do termo que diz respeito a registro de partido político, a determinação de domicílio e filiação que dar-se-á no dia 2 de abril. Outro prazo que termina ainda na primeira metade do mês é a regularização do título de eleitor. O cidadão que estiver com algum problema na Justiça Eleitoral e não resolver as pendências até o dia 4 de maio, não poderá participar dos pleitos, em outubro. Segundo o advogado Caetano Caltabiano, o não comparecimento pode trazer consequências além da multa. O eleitor que se ausenta fica impedido de se inscrever em concurso público e impedido também de tomar posse nesses concursos. Esses eleitores que, porventura, recebam remuneração decorrentes de serviço público ficam impedidos de receber essas remunerações, esses vencimentos. Eles também ficam impedidos de participar de licitações
da União, dos estados, fica impedido de obter empréstimo, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. A empresária Renata Lopes é moradora de São Paulo e está com a situação regularizada. Ela garante que o voto é o maior ato democrático e que deve ser feito com muita consciência. Quando você consegue escolher, através dos seus estudos, da sua identificação com seu representante, você pode escolher quem efetivamente vai responder dentro do poder público sobre o que efetivamente faz bem para você. Em caso de segundo turno, as votações serão no dia 30 de outubro. Eleitos para cargos de presidente, vice-presidente e governadores tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023. Já os parlamentares, no dia 1º de fevereiro. Bem, vamos falar agora de Covid-19, ou melhor, do mapa da Covid no estado do Rio de Janeiro. Esse mapa tem melhorado, graças a Deus. A 52ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira, dia 11, pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro voltou para a bandeira verde, ou seja, risco muito baixo, após um período de 3 meses. A análise compara a 7ª semana epidemiológica deste ano, que foi de 13 de fevereiro a 19 também de fevereiro, com a 9ª semana, que foi do dia 27 de fevereiro ao dia 5 deste mês. O mapa desta semana mostra que a região metropolitana 1 saiu da bandeira amarela, que é o risco baixo, está em bandeira verde, risco muito baixo. A região metropolitana 2 se manteve em bandeira verde, risco muito baixo. A região centro-sul também apresentou melhora, saindo da bandeira laranja, risco moderado, para a bandeira amarela, risco baixo. As regiões do Médio Paraíba, Serrana, Norte, Baixada Litorânea e Bahia da Ilha Grande permaneceram com bandeira amarela, risco baixo. A região Noroeste se manteve em bandeira laranja, risco moderado. E também, no período analisado, o número de internações caiu de 88,78%, saindo de 214 na semana 7 para 24 na semana 9. Os óbitos reduziram 79,54%, passando de 220 na semana 7 para apenas 45 na semana 9. Os indicadores apontaram que no período de 1 a 8 de março, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR realizados em unidades de saúde do Estado foi de 5%. E na última quinta-feira, dia 10, a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 estava em 17,9% para UTI e 10,3% para enfermaria. Bem, agora vamos falar um pouquinho de saúde, porque saúde é sempre importante, né, gente? Endometriose pode afetar cerca de 10% da população feminina. O Março Amarelo chama a atenção para a doença e para a importância do tratamento. Segundo os médicos, a endometriose pode dificultar a gravidez e atrapalhar nas tarefas do dia a dia. Vamos conferir na reportagem da jornalista Rafaela Soares. Assim como acontece em todos os meses do ano, o Márcio chama atenção para uma doença que atinge várias mulheres, a endometriose. Segundo uma pesquisa realizada pela Anvisa, o distúrbio pode atingir até 10% da população feminina do país. A endometriose é causada pelo acúmulo em outras partes do corpo de células que estão localizadas na parte interna do útero, chamado endométrio, e que são liberadas durante a menstruação. Geralmente, esse acúmulo acontece em regiões como ovários, bexiga e intestino. Segundo o médico ginecologista Marcos Travessa, não se sabe as causas da doença. Existem várias hipóteses e que uma cólica forte pode ser um dos sintomas que ajudam na identificação da endometriose. Mas dentre os sintomas mais frequentes, aquele que faz a gente alertar, um sinal de alerta, é a cólica menstrual de forte intensidade, incapacitante. Ou seja, não é normal aquela cólica menstrual que a mulher precisa ficar incapacitada numa cama, acamada, que vai à escola, precisa ir para a enfermaria, que precisa faltar a faculdade, precisa faltar o trabalho. A terapeuta especialista em fitoterapia e ginecologia natural, Ariane Steffen, de 47 anos, sofria com esses sintomas. A moradora de Barueri, São Paulo, disse que a princípio era assintomática, mas ela se deparou com uma dificuldade para engravidar. Ariane tentou por quase 3 anos ter uma criança e, após passar por uma cesárea, começou a conviver com as dores. A alteração na dieta foi o principal e o consumo de água, porque até então meu intestino não funcionava bem e quando eu ia nos médicos, no proctologista, ninguém nunca me perguntou se eu tomava água, e realmente eu não tomava.
Quando eu passei a mudar esses hábitos, meu intestino começou a voltar a funcionar normalmente, né? Então eu comecei a perceber essas melhoras e as dores começaram a ir embora, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde oferece 2 tipos de tratamento. O clínico, que neutraliza o estímulo hormonal, proporcionando uma melhora no sistema da doença, além do uso de remédios para a dor. E o cirúrgico, que é indicado para os casos mais graves e que não tenham tido melhora com os medicamentos. Bem, espero que tenha ajudado muitas mulheres, porque, olha, tem aumentado e muito o número de endometriose no país. Bem, vamos falar agora sobre os rodoviários de Petrópolis. Os trabalhadores vão avaliar pedido de prorrogação das negociações da campanha salarial. Conforme o edital de convocação publicado em janeiro deste ano, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis instalou o que legalmente se entende por Assembleia Geral em estado permanente, ou seja, período em que se dá as negociações entre trabalhadores e empresa no que diz respeito ao dia a dia de trabalho. Dando continuidade às negociações e para cumprir as questões leais, o Sindicato dos Rodoviários convoca toda a categoria a comparecer na Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na próxima semana. Ou seja, na verdade vai ser realizado já essa semana. É que essa nota o sindicato mandou semana passada. Vai ser realizada amanhã, terça-feira, dia 15, não tem nada de próxima semana. Em 2 sessões, sendo a primeira convocação às 9h30 da manhã, a segunda convocação às 10h. E a segunda sessão sendo a primeira convocação às 3 da tarde e a segunda convocação às 3h30. Então tem que ficar na atenção aí, porque é um sindicato que está meio fraco, né? O sindicato dos empresários é forte, né? Basicamente manda na cidade, eu já falei isso aqui semana passada. Bem, e por falar em ônibus, em sindicato, nessa confusão toda, a gente recebe já no próximo bloco o vereador Yuri Moura, que está disposto a responder aqui. Porque teve gente que bateu palma pela posição dele, teve gente que criticou. Então vamos falar desse assunto, mas vamos falar principalmente qual é a solução, como os vereadores podem ajudar a resolver a questão do transporte público aqui na cidade. Bem, eu vou para um breve intervalo e em 2 minutos recebo aqui Yuri Moura. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa. Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Quer elevar sua autoestima? Nós do estúdio Patti e Cia temos uma equipe especializada em cabelos crespos e cacheados esperando por você. Trabalhamos com transição capilar, Fred Styles, Mega Hair e outros. Também trabalhamos com unhas e sobrancelhas para você arrasar por onde passa.
Venha nos conhecer. Estamos na Rua Marechal Deodoro 209, Edifício Monte Castelo, Loja 17, Centro de Petrópolis. Estúdio Patti e Cia. Faça seu estilo. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos com o programa ao vivo. Bem, antes de eu dar boa tarde, começar a conversa, que eu bate-papo com o Yuri, eu vou pedir à produção para soltar os minutos da liderança comunitária, que está curtinho, mas eu não posso deixar de rodar, porque o pessoal fica aguardando. Produção, tem como colocar aí no ponto aí os minutos? Por favor, pode rodar. Paralisação Cidade Nova, hoje, segunda-feira, 7h20 da manhã, reivindicando o horário melhor para a população. Tá aqui, ó, o ônibus está ali, onde não vai sair. Olha só. Vamos ver se a gente resolve essa bagunça aí, porque tá complicado, hein? É isso aí, ó, em vários bairros do Carangola, paralisação já, e lá eles começaram. E é isso, a população está se mobilizando, já vou conversar sobre isso com o Yuri. E tem mais uma participação aí dos minutos. Olá, minha amiga Beth, tudo bem com você? Tô passando aqui, né, para mais uma vez, né, te agradecer pelo programa, mais uma vez te agradecer pela ajuda, agradecer a todos vocês aí, né, equipe da TVC Correio da Manhã, pela ajuda que vocês têm dado a nós, lideranças comunitárias, e também para te pedir que, por favor, Beth, nos ajude com esse buraco que abriu desde o dia 15 aqui no ponto do ônibus, aqui na esquina da rua Francisco Belo, né? De frente mesmo à entrada da rua. Esse ônibus é no muro ali do BNH. Esse buraco está enorme. Você viu que saiu o calçamento todo. E esse buraco aí está no ponto do ônibus. Então, o ônibus está tendo que parar em frente ao bar do rapaz aí, do Renato, que fica um pouquinho para trás. E está atrapalhando as vendas dele, está atrapalhando, porque ali é um comércio dele. E a gente está pedindo para todo mundo, para ver se consegue, né, arrumar esse buraco. Até para o secretário de obra hoje eu mandei para o Mustrange, mas ele não respondeu até agora. Pedi a ele que, por favor, ajude, que isso é um ponto do ônibus. Então, se você puder mostrar aí, pedir, né, me ajudar pedindo também a colaboração para consertar, né? Fazer um calceteiro aí, arrumar esse buraco para que o ponto volte para aí. Te agradeço, tá, minha amiga? Muito obrigada a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Bem, antes de eu dar boa tarde ao vereador Yuri Moura, eu quero deixar bem claro aqui, Cássia Rames, que a maneira que eu posso ajudar é a maneira que não agrada muito, né, aos políticos, porque o último que tomou puxão de orelha, graças a Deus, já apareceu, está respondendo vocês, né? O Paulo Mustrange, eu acho que nem puxão de orelha vai resolver, porque quando ele foi prefeito, ele sumiu um ano com o negócio no pescoço, agora já o passarinho do bico preto já me contou que ele está com dor na coluna. Então, o problema dele, eu não sou médica, nem psicóloga, nem psiquiatra, mas provavelmente, talvez seja emocional, ele não aguenta, rebordosa. Aí está com 2 secretarias e não resolve nenhuma e sumiu. E não é por falta de ciência, porque eu sempre passo mensagem aqui e os líderes comunitários também passam, ele visualiza e não responde ninguém. Então, é falta de vontade de querer trabalhar. Me desculpe. Nada pessoal, sempre me dei bem com ele, não tem nada contra a pessoa do senhor Paulo Mustrange, mas como político e secretário e pessoa pública, ele está fraco. Está fraco, deixa a desejar.
deveria pedir licença e sair, que já ia ajudar bastante, porque ele saindo, pelo menos o secretário de obras que entrasse, ia atender a população. Que adianta ter um secretário lá que não atende? Tem que ter humildade para reconhecer que não tem competência, só isso. Então vamos fechar aqui, para não misturar um assunto com outro, porque o vereador não tem nada a ver, isso é um puxão de orelha por minha conta e risco. Bem, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Uri. Desculpa aí, mas o desabafo precisava falar isso aí. É importante. Então, não vou ver nisso aí, não. Vamos falar de transporte público. Um vídeo seu aí viralizou os grupos de Petrópolis, você falando, não, tem que começar mesmo, tem que agilizar. Algumas pessoas acharam que a violência não é o caminho, se bem que eu não interpretei como violência, eu interpretei como pacífico, mas teve gente que interpretou como violência. E outras pessoas bateram palma, isso mesmo tem que fazer. Então, explica para a população. Você quis fazer uma agitação assim, pacífica, violenta? Vamos tentar explicar isso para... Né, porque ficou meio confuso ali, foi a polêmica, foi o assunto do dia. Fala aí. Na verdade, eu não acho que nem tem confusão, Beth. Eu acho que existem alguns setores envolvidos nos interesses das empresas de ônibus que tentam deturpar o que a gente fala. O que eu falei no áudio nessa semana quanto à mobilização dos moradores do Boa Vista foi o que eu disse na sessão plenária da mesma semana. Eu falei por diversas vezes que por mais que a gente faça um trabalho de fiscalização diário enquanto vereador, eu mando ofício para a CPTrans todo dia, pedindo multa por conta de horário não cumprido, pedindo multa por conta de carro que quebrou. Desde quando você faz isso? Desde o início do mandato. Você está como vereador há um ano. Isso, eu faço isso desde o início do mandato. Eu estou te perguntando isso porque em muitos grupos as pessoas... O Yuri nunca se preocupou com o transporte, agora quer aparecer. Então, no processo, estavam onde? Porque em 2017 eu estava na greve dos rodoviários, em 2015 eu dormi na prefeitura, o prefeito era até o Bom Tempo, quando ele aumentou a passagem. Eu tenho matéria do SBT, eu com 25 anos, eu dormi junto de outros companheiros e companheiras na prefeitura porque a passagem aumentou. Vamos fazer o seguinte, porque aqui a gente gosta de matar a cobra, ou seja, são outros interesses. Mostrar a cobra, mostrar o pau e tudo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar esse assunto, mas eu vou pedir, claro, agora não tem como, para você reunir todo esse material e mostrar no outro momento, porque as pessoas falaram que você está de oportunista. Eu sou vereador eleito pelo povo, se eu não cumprir minha função, vão dizer que eu não trabalho. Quando eu trabalho, dizem que é oportunismo. Olha, não é de hoje. Beth, eu não me importo com essas pessoas, porque são pessoas do meio político que estão tentando fazer uma disputa baixa defendendo empresário de ônibus. Eu estou de um lado, o empresário de ônibus está do outro. Do meu lado está o rodoviário e o trabalhador que está sofrendo com as empresas de ônibus. Então, eu trago para você, porque eu adoro esse programa, é um programa transparente. Mas ninguém é bobo, né? É só dar uma pesquisada na internet rápida que vai ver a nossa história no transporte público. A Beth está defendendo no Yuri, eu não estou defendendo ninguém. Eu só gosto que as coisas fiquem claras, porque eu não gosto de ser injusta. Porque assim, algumas pessoas te acusam de oportunismo. Então, vão mostrar que você, desde antes do seu mandato e desde o início do seu mandato, que você está correndo atrás. Isso. Então, tá bom, tá aberto espaço para você trazer. Agora, desculpa te interromper. Te mando pelo WhatsApp aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não, porque tem que ser, isso. Mas é importante saber o seguinte, por que eu tenho defendido uma mobilização popular contra os desmandos e covardias das empresas de ônibus? Porque chega um momento que eu lá como vereador ou outros colegas que estão na pauta do transporte público, nós estamos enviando pedidos de multa porque carro quebrou, porque o carro não chegou no horário certo, porque a comunidade está prejudicada. A CPTrans não multa todo mundo. Não multa todas as denúncias que a gente faz, isso já é um problema. Eu quero saber que trabalho a comissão de multas da CPTrans quanto aos ônibus tem feito. E eu sei disso porque eu fiscalizo há mais de um ano e te digo, pouco ou quase nenhum. E a gente percebe que por mais que tenha uma pressão muito grande de toda a sociedade, as empresas de ônibus continuam confortáveis, porque conseguiram até o aumento da passagem de novo. Voltou a 4,40. Tinha um acordo com o Ministério Público e a Justiça, eu conheço o acordo também. Acompanhei desde o início que foi feito. Sempre fui contra qualquer tipo de subsídio para a empresa de ônibus, porque se tivesse ruim, eles estariam entregando a concessão. Eles estariam abrindo mão da concessão e da permissão, porque não seria um bom negócio. Se não é um bom negócio, não tem por que as empresas ficarem décadas, como é o caso da Petroita e da Cascatinha. Ou as novas que chegaram agora, que já estão aí desde 2011, 2012, há mais de 10 anos. Então, se não é um bom negócio, entrega a concessão. Só que eu percebi, nesse 1 ano e meio de vereador, quase 1 ano e 3 meses, que para além do trabalho que a gente faz fiscalizando, para além da denúncia, não tem como nós vencermos essas máfias se o povo não se mobilizar. E aí, como representante do povo, eu vejo o meu mandato como uma ferramenta de falar a verdade. Gente, nós vamos brigar na burocracia, a gente vai fazer audiência pública, a gente está correndo atrás, só que empresário de ônibus só entende
quando a população grita junto das figuras políticas que não estão na mão dos empresários de ônibus. Então é isso que eu quero dizer. Tem uma pergunta aqui de um líder comunitário, que ele participa sempre aqui, com certeza você conhece, que é o Jesus. Ele é do Vale do Carangola. Participou, inclusive, comigo no meio do ano passado de umas 3 reuniões que a gente fez com a União das Lideranças e com a FAMP sobre transporte público na Câmara. Ele falou assim, pergunta ao vereador Yuri Moura se ele sabe dizer quanto a prefeitura deve às empresas de ônibus, porque para nós aqui, que dependemos dos ônibus, está muito difícil o transporte público no Carangola. Porque, segundo ele diz, não ele que está afirmando, ele disse que, segundo as empresas de ônibus, a prefeitura tem uma dívida com ela muito grande e aí gera essa dificuldade para o município e, no final, os usuários é que sofrem quem está certo, porque é o povo que está sofrendo isso tudo. Afinal, existe ou não existe essa dívida e se você sabe de quanto é a dívida caso exista? Não, o que eles apontam seria essa dívida de um acordo que foi feito no governo interino quanto ao retorno da frota baseada num subsídio que o governo daria. E aí o governo interino pagou uma parcela, porém fez correto pelo fato das empresas não terem retornado por 100% da frota nas linhas de horário de pico e em 80% nas linhas que não são de horário de pico. Ou seja, eles apontam que o município não cumpriu, mas porque a parte das empresas de ônibus também não cumpriu. O que já é um absurdo por si só, a gente tem que chegar num nível de acordo com todas as atividades econômicas voltando, com as aulas voltando no meio do ano passado, e a gente tem que ir para o Ministério Público, Justiça, Poder Executivo, Empresa de ônibus, para que eles botassem a frota na rua, no meio de uma pandemia. Mas a argumentação deles é essa. Só que aí, aproveitando que o Jesus é um cara combativo também na defesa do Carangola, na defesa do transporte público, eu faço até uma nova pergunta para ele e para todo mundo. Vocês sabem o quanto que as empresas de ônibus devem de ISS, de IPTU e de tantas outras coisas para o município? É algo que passa da ordem de 12 milhões. Então isso é dívida. Você tem que pagar teu IPTU. O trabalhador aqui, o prestador de serviço em Petrópolis, paga o ISS dele. As empresas de ônibus estão devendo para o município. E o pior, estão devendo prestando um serviço que deveria ser público. Descumprindo o contrato. As empresas de ônibus têm corresponsabilidade na administração dos terminais. Isso é contratual. Os terminais estão em boas condições? Não, está cheio de problemas. Então, assim, eles estão sempre com uma desculpa. Agora é que o subsídio não foi pago, mas eles não cumpriram a parte deles também. Então, o município não tem que pagar o subsídio. Se é um acordo, as duas partes têm que cumprir. Ministério Público e Justiça vão dizer o que vai ser feito quanto a isso. Mas eles não prestam o serviço que deveriam. Então, o problema é de origem. Mas antes o problema não é esse. dívida também não já tinha tanto problema? Fora isso, antes da pandemia a gente já sofria. Veio a pandemia, sofremos mais ainda. Foi feito esse acordo para tentar resolver, não resolveu, a gente continua sofrendo. Aí veio uma calamidade pública, uma tragédia, a maior da história de Petrópolis, o povo morrendo, a cidade parada, e eles pioraram. Ônibus da Cascatinha quebra 3, 4 por dia. Por dia. Eles estão mudando os horários da cabeça deles, sem conversar com a Associação de Moradores, sem conversar com a CPTrans. Isso é inadmissível. Vem argumentar porque não foi pago o subsídio. Repito, entrega a concessão. E para Cascatinha e para Petroíta, que já tem entendimento do Tribunal de Contas do Estado e até da Justiça, que eles não podem continuar com as concessões, eu defendo, inclusive, que eles sofram intervenção até que essas linhas que eles administram sejam licitadas. Mantendo o trabalho dos rodoviários, que não tem culpa disso, do desserviço das empresas, pelo contrário, são prejudicados, e fazendo com que a operação funcione. Porque se não valesse a pena, eles não estavam aí. E, Beth, para passar para você, desculpa que eu falo muito, né? Pode finalizar. O que eles estão fazendo, principalmente a Cascatinha? Sabe que não pode mais continuar na permissão. Eles vão até o final, sucateando para ver o que consegue ganhar dinheiro até lá. A verdade é essa. Eu estava observando aqui, olhando as pessoas... São várias perguntas, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o release da Ascom, que eu recebi na sexta-feira, porque as pessoas estão perguntando disso. Na sexta-feira, a Ascom mandou o seguinte: a CPTrans oficiou na quinta-feira, esse release ela mandou na sexta, na quinta, as empresas de ônibus para que retornem com 100% das frotas dos horários e das linhas em todos os bairros. O objetivo é que na segunda-feira, hoje, a 14, estou lendo o release da Ascom. O sistema de transporte público coletivo de Petrópolis opera em sua plenitude. Aí diz o seguinte: houve a normalização de todas as atividades da cidade. Comércio, escola, indústria, blá, 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 blá. Então, os ônibus têm que voltar. Ok. E eles falam o seguinte: se não voltar, as empresas serão multadas. Está aqui um release comprido, eu acho que... Estou ouvindo isso há 2 anos e meio, 3 anos, 4, 5... postei isso lá, está lá no Facebook Beth Oliveira, do programa e tudo mais. Só que hoje de manhã...
eu já recebi, assim, um monte de mensagem, Beth, não tem ônibus tal, não tem ônibus tal, não tem ônibus tal. E será que essas empresas estão sendo multadas? Não estão, eu vou te dar um exemplo. Estou dizendo, eu faço isso desde o início do mandato. Eu posso trazer aqui um chumaço de ofício para vocês verem. Eu não posso multar como vereador, mas eu posso preparar a multa. Inclusive, quando comecei a fazer esse trabalho, eu te dei uma entrevista. Foi. Eu posso preparar a multa e mandar com um horário, pedindo para que olhem a câmera do ônibus, com o fato ocorrido, e já mando prontinho para a CPTRANS só multar. Eu entrego o negócio pronto. E eles não multam tudo. E vou te dar um exemplo de qual é a diferença do tratamento de quem deveria fiscalizar para multar, né? Quando eu mando denúncia para o Detro sobre a Única e a Fácil, que eu já mandei 2, eu tive resposta. As 2 que eu enviei por superlotação na linha Petrópolis-Rio, eu consegui a multa. E foram pessoas, cidadãos que me mandaram, eu juntei tudo, fiz ofício e entreguei a multa, o Detro multou. Na CPTRANS eu não tenho retorno. A cada 10 que eu mando, uma é... Aí como é que pode agora CPTRANS oficiais e empresas dizendo, nós vamos multar. Meus amigos, vocês já deveriam ter multado há muito tempo. Vocês estão fazendo esse movimento agora porque a Cidade Nova hoje parou, 7 horas da manhã, porque o Boa Vista, na sexta-feira, já nem lembro se foi quinta ou sexta. Da Boa Vista? Foi quinta ou sexta? Foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira, hoje eu vou lá, ter uma reunião inclusive. E por que vocês estão começando a perceber isso agora? Porque o povo está falando, porque tem vereador que não está na conta das empresas de ônibus, como sempre teve. Então isso tem que ser dito, as empresas de ônibus não são coitadinhas, as empresas de ônibus estão fazendo uma covardia com a cidade, uma covardia com os trabalhadores e trabalhadoras. É inadmissível alguém acordar cedo e trabalhar com a sua marmita e ficar 3 horas no ponto de ônibus esperando. E vir empresário de ônibus dizer que está com prejuízo, são 4,40, Beth, o carro não tem manutenção, gasta dinheiro aonde? São bons de planilha, hein? São bons de planilha, não pagam o rodoviário direito, a Petroita e a Cascatinha estão com o salário e cesta básica atrasada todo mês. Sindicato briga, os rodoviários lutam, a gente denuncia, mas eles continuam fazendo. Então estão fazendo o que com dinheiro? Se o carro está quebrado, se não bota o número de carros na rua e não paga o rodoviário, eu não estou aqui para defender lucro de empresários de ônibus, não. Não fui eleito para isso, não. Então, resumindo, não tem nada a ver com violência, com convocação que você Não, fez. lógico que não. É só ver o que a gente fez em 2017. Então, no caso, uma paralisação pacífica. Paralisação pacífica, como Cidade Nova está fazendo agora, como Boa Vista fez, como eu já fui procurado por 3 comunidades e te digo, vou dar todo o suporte jurídico e político que o meu mandato puder dar. Se a associação de moradores, junto dos moradores, achar que é o momento de fazer uma paralisação, contem com esse vereador. Vou botar meu corpo na frente como sempre botei. E aí, quem quiser atacar é porque está na conta dos empresários de ônibus, porque nessa conta eu não entro, não. Porque o que acontece, Yuri, é bom que fique tudo esclarecido, porque, assim, claro, quem pensa isso vai e faz parte de um lado vai continuar pensando. E quem não faz parte de lado nenhum, só quer o melhor para a população, vai parar para pensar. Isso aí, vai refletir. Estamos no nosso limite já, a gente vai acompanhar aí, eu principalmente vou acompanhar bem de perto essa questão que o presidente da CPTRANS disse que vai multar. Então, a gente está acreditando, eu sou muito positiva, quero que as coisas aconteçam realmente, então eu estou acreditando que o Jamil Sabrá, como presidente da CPTRANS, realmente vai multar essas empresas. Porque disse que hoje retornaria a frota 100% e eu já recebi muitas denúncias que não. E se tiver, as pessoas que me mandaram a denúncia, se estiverem acompanhando agora, podem falar, Beth, realmente não apareceu, porque de manhã muitos continuaram ainda sem horário. Inclusive o pessoal lá de baixo dos distritos falaram que não é verdade, que não retornou 100%. Então isso é uma coisa que tem que ser cobrada mesmo, porque senão falar é fácil, né? A gente quer ver executar isso. E é o papel deles, né? É o papel Agora, a deles. pergunta Eles aqui que estão pedindo para eu te fazer, eu já ia fazer mesmo, mas já que estou reforçando, bateu com o que eu ia perguntar. Sempre teve uma nuvem negra dessa história de empresas de ônibus e vereadores. Uma nuvem negra por quê? Eu não trabalho com programa de fofoca, então não trabalho com fofoca. Mas sempre teve essa lenda que os vereadores recebiam o mensalinho das empresas de ônibus. Claro que a gente não está aqui para... Eu não vou dizer se é verdade nem mentira, porque isso aí eu nunca tive provas, né? Mas reza a lenda que há anos e anos os vereadores sempre receberam mensalinho das empresas de ônibus. Deus me livre, não citar o nome de ninguém, mas assim, você acha que esses vereadores que estão lá está 100% fora desse esquema? Acha que está todo mundo na luta? Você acha que a lenda ainda pode estar por aí? Ô, Beth, vou te dizer, vamos falar de lenda, porque a gente não pode acusar ninguém. Toda vez que a gente levanta alguma crítica para as empresas de ônibus,
todo mundo entra criticando. Então, acho que seria um contrassenso alguém estar recebendo dinheiro de corrupção ilegal, né? E bater nas empresas de ônibus. Aí eu acho que, então, assim que a gente pegar, nós vamos para cima, né? Mas esse pagamento, então, não está sendo feito, porque se todo mundo hoje bate, a gente tem pacificado que vai fazer uma audiência pública, só não fez porque teve a tragédia. Eu vim aqui e falei, o próprio presidente da casa, o Ingo, também anunciou, só que veio a tragédia, a gente teve que recolher. Mas agora, enquanto a gente cuida dos assuntos da tragédia, a gente percebe que é importante voltar com essa pauta do transporte público, porque o povo está sofrendo. Então, eu não entenderia que tipo de facilidade, ato de corrupção, qualquer tipo de coisa estaria sendo feito, porque não está dando certo. Até porque, assim, todos que eu convido vêm, por exemplo, essa semana eu vou receber do Ingo Fred, a gente só está ajustando a data da agenda dos dois, que eles virão juntos. Vamos falar sobre a questão dos ônibus também. O Fred bate na Cascatinha todo dia também, porque ele é do Carangola. Então, ele andou com o Jesus lá. O Coruja já esteve aqui falando, Coruja, o Eduardo também falou. Então, assim, eu estou muito tranquila com os vereadores que aí estão, mas a gente sabe que para trás a lenda era forte, né? Não, era forte. E eu te digo, antes de ser vereador, falando de lenda, sou professor, sou militante, sou pai. E estou nessa época. Eu lembro muito bem que às vezes que a gente fez greve dos rodoviários, nas vezes que a gente fez greve do movimento estudantil contra o aumento da passagem, poucos parlamentares estiveram junto da gente. Isso eu posso dizer. E agora eu estou vendo uma Câmara que o pensamento é contrário. Estou vendo a maioria ou todos os vereadores entrando quando a gente fala sobre as empresas de ônibus em favor do povo. Então alguma coisa mudou e que bom, né? Que bom que está mudando e a gente vai continuar trabalhando para isso. Só que eu falo de novo, vão agredir a gente? Vão falar besteira, como disseram aí, essa pauta nunca foi tratada. Não tem problema, a gente sabe que está lidando com interesses pesados, de gente que tem muito dinheiro, de gente que patrocina outras figuras públicas com mandato, sem mandato, só que eu não tenho problema nenhum de fazer isso, porque como eu disse, antes de ser vereador, eu sou militante, estou dedicando a minha vida, expondo a minha imagem e todo o horário que eu tenho possível nas 24 horas que cada um tem no seu dia a dia para poder fazer alguma mudança nessa cidade. Só que ninguém faz nada sozinho. E sempre que eu quiser uma pactuação, sempre que eu quiser uma aliança, eu vou pedir aliança com o povo, que é o povo que nos colocou lá, inclusive me colocou como mais votado, e eu vou sim, como eu me comprometi na campanha, em toda a minha trajetória, pedir a ajuda do povo quando eu perceber que as instituições por si só não dão conta. E estou pedindo a ajuda do povo para que a gente cumpra o nosso papel também de que as empresas de ônibus precisam de mobilização popular para mudarem a sua postura. Está aí o Cidade Nova, parabéns aos moradores. Está aí o Boa Vista, parabéns aos moradores. Não vou antecipar outras comunidades que me procuraram, mas sei que existem mobilizações espontâneas acontecendo e a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Transporte público tem que ser público e não de interesse de empresário de ônibus que rouba a gente todo dia. Eu estou olhando aqui porque tem tudo a ver, né? Estou vendo assim, tentando fazer um resumo dos comentários das pessoas falando de ônibus no distrito, muitos não foram cumpridos, tentando fazer um resumo aqui, e mais pessoas participando e chegando até vídeo aqui, mas não sei se vai dar tempo de eu Tem uma outra coisa, Beth, que é importante falar, que a gente vai ter que mudar o sistema. O que eu defendo não é só a mera saída das empresas de ônibus. Os ônibus lotados. Vou pedir a produção para... Isso é do Vicente. Produção, estou mandando aí. Produção ficar doida. Quem vai chegando ao vivo aqui? É dinâmico, o pessoal está assistindo, acho que pelo celular, dentro do ônibus. Falando, Beth, olha aí o Vicente Rivete. Dentro do ônibus assistindo, mandando um vídeo. Sério. Assim que a produção pegar, eu vou mostrar para vocês. Para ônibus lotado. É por isso que eu falo... Uma pergunta, por que o município de Petrópolis, Teresópolis já liberou máscara, Rio, Nova Iguaçu, não libera? Porque, olha só, o ônibus lotado, todo mundo um colado no outro, aí ninguém tem preocupação com a pandemia. Aí você está na rua, longe de 3 metros da pessoa e tem que usar máscara. Não é que eu esteja fazendo campanha contra a máscara, não, é porque fica uma coisa bem hipócrita, não fica, não. Totalmente. Todo mundo amontoado aqui. E tem uma portaria da CPTrans que regulamenta, que só pode, se eu não me lembro agora, 16 em pé. E o restante sentado, todo mundo de máscara. E nada foi cumprido ao longo da pandemia. Tá aí um monte de multa que eu pedi também, ninguém foi multado. Então o problema é esse. Que raio de trabalho essa comissão tem feito? Eu não sei, eu não posso nem dizer que eu não conheço os servidores pessoalmente. No auge da pandemia, os ônibus estavam cheios porque reduziram a frota. Aí agora, né, teoricamente, a partir de hoje, teria que ser 100% da frota e continua cheia. Então o Vicente Rivete aqui tá aí, ó. Pode soltar aí, produção. Deixa o áudio aberto, nossa, aqui, pra gente comentando. Tá lá, ó. Ele tá assistindo o celular e falou, olha aí, aqui onde eu tô.
A empresa de ônibus fala, para eu resolver isso eu preciso de dinheiro público, dinheiro que a gente tem que botar na saúde, na educação, que absurdo, para as famílias gente. que foram vítimas da tragédia, pegar 600, que mudou o valor, né? Respondendo a pergunta do Gerson, né? Era 600, depois caiu para 300 e pouco, o acordo lá com o Ministério Público, dito do recurso que a Prefeitura tinha que dar para as empresas, né? Você vai pegar todo mês aí centenas de milhares, com a cidade caindo, com o povo sem aluguel social, com o povo passando fome, para dar para empresário que faz isso com a população, bota empresário o Igor, sério. ele esteve aqui, ele explicou justamente que muita coisa por parte dos empresários não foi cumprida também. Aí, pô, a Beth não dá espaço? Não, eu dou espaço. Há muitos anos atrás, a Carla, digo, nem sei se 2 ou 3 anos, sei lá, antes da pandemia, ela falou meia hora, explicou planilha, explicou para cá e para lá, eu dou espaço. Agora, claro, eu acho... O espaço está aberto também. A hora que a Carla quiser vir falar, vai mostrar planilha, vai fazer o que quiser. Mas eu acho que o povo já não está mais tão bobo para acreditar nisso. Não mas dá. o espaço está aqui, Carla. A hora que você quiser vir aqui defender as empresas de ônibus, o espaço está aberto. Empresário, político, jornalista, tem bom e tem ruim. A gente nunca pode generalizar e criticar uma categoria. Mas qual é a essência de uma empresa? É o lucro. Se não estiver funcionando, se está ruim para as empresas de ônibus, eles podem entregar. Não dá mais para mim, Prefeitura de Petrópolis, CPTrans, eu não vou mais administrar essas empresas, essas linhas no caso, porque não vale a pena para mim enquanto empresário. Tá tudo bem. Normal, Se não tá valendo a pena, capitalista, fazer o quê? Se não tá valendo a pena é só falar, mas ficar nesse discurso, precisamos de subsídio, precisamos aumentar a passagem, não podemos dar reajuste por rodoviário. Temos que cortar a linha em tal lugar. Pô, o que fizeram no quartelão brasileiro essa semana? Esse negócio do aumento da passagem, você falou. Tem gente que diz que não é aumento, que é uma devolução. Reposição. Reposição. Explica isso aí, que eu sou meio leiga nisso, assim. Tá tudo em torno ali desse acordo que foi feito e que foi descumprido. Tá tudo em torno disso. Eles fazem essa projeção do aumento do combustível, que a gente sabe que está mais caro, a gente sabe que tem diálogo com os rodoviários para melhores condições de trabalho, só que o meu debate é mais macro do que isso. O meu debate é o seguinte, tanto na lei quanto no contrato se diz do tal equilíbrio econômico-financeiro, que esse é o problema da privatização. Qual é a margem do equilíbrio econômico-financeiro, né? Porque se a preocupação é o equilíbrio econômico-financeiro, é o valor do combustível, é o custo da operação, é o salário do rodoviário, por que a gente nunca discute a margem de lucro do empresário de ônibus? Se é equilíbrio econômico-financeiro, a gente tem que pensar o lucro também. O que eles fazem? A gente não pode diminuir a nossa margem de lucro, e para não diminuir essa margem de lucro, porque o país não está num bom momento, eu ferro o rodoviário, eu aumento a passagem para ferrar o trabalhador e eu pego um dinheiro da prefeitura ainda. Só que foi o que eu te falei, se não está valendo a pena, devolve. Dá para o empresário sério que vai tocar isso direito. Dá para o município ter uma administração de algumas linhas. Outras cidades fizeram isso. Só que aqui em Petrópolis tem uma máfia. Eu falo máfia, Beth, não sou eu não. É porque a CETRANSPET é ligada à FETRANSPOR. E foi preso um monte de gente, deputado, desembargador, dono de empresa de ônibus. Passou na mídia nacional, isso foi uma vergonha. Foram condenados. Eu não estou tirando aqui, o Yuri é incendiário, o Yuri está fazendo um discurso violento, não é isso. Eu estou dizendo que a justiça já apontou. E o que o trabalhador está sofrendo todo dia. Então eu não gosto dessa hipocrisia. Passar a mão em cabeça de empresário de ônibus em Petrópolis é a maior covardia que se pode ter. Quem defende isso está levando alguma coisa. Yuri, 1 minuto aí para você se despedir. Hoje eu fiz até uma homenagem para você. Amarelo e vermelho do PSOL para você, uma homenagem. Para você. Obrigado. Bem, então 1 minuto aí para se despedir, que a produção avisou aqui que meu tempo já acabou. Primeiro, te parabenizar por esse programa ser tão dinâmico, conversar direto com as lideranças comunitárias. A gente não precisa concordar em tudo, a gente não precisa ter a mesma percepção. É meio perigoso quando todo mundo concorda em tudo. Essa unanimidade ela não pode dar certo, né? Só que é importante a gente debater as coisas como elas são. E eu lá como vereador hoje, e repito, antes de vereador sou militante, sou professor, sou pai, sou amigo, não posso fazer o discurso de que está tudo bem. Não posso fazer o discurso mentiroso de que nós vamos resolver na Câmara o problema do transporte. Não, a gente como vereador vai fazer uma parte, né? O Poder Executivo tem que fazer muito, porque não está fazendo, a Justiça tem que fazer, setor da Justiça que passa a mão na cabeça de empresário de ônibus, e a gente tem que chamar o povo para dar essa força, porque infelizmente é assim que eles entendem. Quando paralisa, quando tem prejuízo, o empresário de ônibus acorda, e falo isso por experiência. Apesar de algumas pessoas não terem acompanhado, em 2017 eu estava lá com os rodoviários na greve. No início do ano passado, já como vereador, eu estava lá no início de janeiro ao lado da paralisação da Cidade Real. Ao longo do ano, fui várias vezes na Petroíta. Ajudei em várias questões relativas ao transporte. Em todo aumento de passagem, eu estava na rua. Vou te abrir um espaço para a semana que vem você trazer vamos tudo, lutar nós junto. vamos mostrar. Vamos lutar junto. Vamos lutar junto. Para não ficar essa injustiça aí que você está de oportunista,
Acho que, né, Celso quer dizer, se você está na luta, então você está na luta. Então, semana que vem traz tudo aqui, a gente vai mostrar. Combinado. Tá bom? Bem, é isso. Infelizmente, nesse país, empresário só entende quando toca ali no lucro dele. E alguns políticos só entendem quando perdem voto. Então, esse é o nosso país, infelizmente, mas eu tenho muita esperança que um dia as coisas mudem. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.